O Wallace, jogador do Cruzeiro, podendo se mudar para o Vasco da Gama. Renato Gaúcho vai indicar os 2 próximos reforços do Vasco. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Renato Gaúcho, que vai indicar os 2 próximos reforços do Cruz Maltino. O Vasco busca em caráter de urgência um volante e um meia atacante, com a lembrança de que com o fechamento da janela de inscrições para atletas do exterior, agora o Vasco só pode contratar jogadores que tenham disputado o campeonato estadual e essa última janela se encerra em 27 de março. Renato, do presidente Pedrinho, além do departamento de scout, vão trabalhar na busca por esse volante e também por um meia atacante. O meia atacante chegaria para o lugar de Felipe Coutinho, que tem feito bastante falta. Saideira sobre Renato Gaúcho no Cruz Maltino. Contrato só até dezembro, sem multa rescisória, e está estabelecido prêmios por títulos bastante interessantes para ele. Se for campeão brasileiro pelo Vasco, Renato embolsa 3 milhões de reais. Título da Copa do Brasil, 2 milhões e meio de reais. O título da Sul-Americana vale 1 milhão e meio de reais. Quero te contar agora se existe alguma chance de Wallace, volante que pertence ao Cruzeiro, virar reforço do Vasco. Especulação que ganhou força nas redes sociais de torcedores cruzmaltinos nas últimas horas. Wallace, aquele atleta comprado da Udinese, um caminhão de dinheiro, salário de 1 milhão e 200 mil reais por mês. Na atual temporada, mesmo com a mudança no comando técnico da Raposa, o Wallace segue jogando pouco. Tite só o escalou uma única vez. Ele jogou os 7 minutos finais da partida contra o Pouso Alegre. Foi para o banco de reservas em outros 3 jogos, em todos os outros nem sequer foi relacionado. 1 milhão e 200 mil reais por mês, um dos piores custos-benefício da história recente da Raposa. Só para completar, perguntei para esse dirigente do Cruzeiro se existia alguma negociação em andamento para que o Wallace virasse reforço do Vasco. Abre aspas para essa fonte, foram rumores que começaram a sair na quarta-feira, mas não fomos contactados em relação a essa possibilidade por ninguém do Vasco. Desde que foi comprado, em 2024, o Wallace disputou só 46 jogos. E a compra da SAF do Vasco ainda nem saiu, mas já tem chamado a atenção dos órgãos reguladores. A agência que tocará o fair play financeiro no futebol brasileiro promete fazer uma análise rigorosa caso a SAF vascaína seja comprada por Marcos Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, e marido de Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras. A grande preocupação é de que esse movimento da compra do Vasco pelo Marcos Lamáquia fira uma das regras estabelecidas no Estatuto do Fair Play, que trata sobre uma pessoa ou um grupo tendo controle ou influência em mais de um clube. De fato, aparenta ter um conflito de interesses, porque o enteado vai ser dono de um clube enquanto a madrasta dele é presidente de outro. O Vasco se defende alegando que não há nada a ver. Temos de aguardar cenas dos próximos capítulos. Tratativas para a compra do Marcos Lamáquia em relação à SAF do Vasco seguem andando, ainda sem prazo para conclusão, até porque há muitas etapas a serem cumpridas. Uma das mais difíceis, o acordo para aquisição dos 31% que pertenciam à 777 e acabaram ficando para a CAP diante da falência da antiga gestora Cruz Maltina. Só para completar, lembrar que a FIFA chegou, por exemplo, a excluir o León da última Copa do Mundo de Clubes na metade do ano passado, tudo por conta do conflito do controle do clube. O León tem o mesmo dono que o Pachuca e os 2 times disputariam o torneio. Então foi dada a opção para o dono desses 2 clubes para que tivesse apenas uma equipe jogando. O Pachuca esteve na competição, o León precisou abrir mão. Boa noite, Nicola. Fala sobre a SAF do Vasco. Como é que está o andamento com o Marcos e a sua opinião sobre Renato Gaúcho? Se há chance de o Coutinho retornar. Ele foi perguntado, o Renato Gaúcho, sobre a volta do Coutinho, né? E aí o Renato saiu pela tangente dizendo, cara, nem tô sabendo de nada, nem perguntei como é que se deu a saída dele do Vasco. Acho pouco provável que ele saia, né? Porque, embora tenha havido uma questão com o Diniz no jogo de semifinal do Campeonato Carioca, a saída do Coutinho passa também por entender que ele não merecia as críticas, que as vaias eram meio injustas, que essa perseguição toda nessa altura do campeonato não era uma coisa com a qual ele estava disposto a conviver, tá? Acho pouco provável que exista a chance de o Coutinho voltar ao Vasco da Gama. Sobre a contratação do Renato, o que eu posso garantir é que ele não era o plano A do Pedrinho. O Pedrinho queria alguém com mais conceito, com mais tática e menos conversador. Mas, diante de todos os nãos que o Vasco recebeu,
de Leonardo Jardim, de Marcelo Galhardo, e em especial do Arthur Jorge, que era o preferido, acabou se optando pelo Renato Gaúcho. Eu gosto, acho que, embora não tenha muito conceito, é um cara de bons fundamentos, é um cara que consegue bons trabalhos, eu acho que pode sair coisa boa, tá? E a última sobre o Vasco, sobre a SAF, tudo se encaminha para que o Marcos Lamacchia se torne de fato dono da SAF do Vasco. Mas outro dia, conversando com uma pessoa que tem bom trânsito com a família Lamacchia, de José Roberto Lamacchia, de Leila Pereira e do Marcos Lamacchia, o que eu ouvi é que o Marcos Lamacchia nunca gostou de futebol, tá? Nunca foi uma vocação dele. O apaixonado por futebol é o José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa e marido da Leila Pereira. E o fato de a Leila ter se encantado, se apaixonado com o futebol, faz com que as pessoas que convivem com a família Lamacchia entendam que o Marcos Lamacchia está comprando o Vasco da Gama para projetar num futuro não tão distante assim que a Leila Pereira deixar a presidência do Palmeiras para que ela possa comandar o Cruz Maltino. O Saul Pereira perguntando sobre a SAF do Vasco, a empresa que está cuidando da parte de fiscalização do fair play financeiro está prometendo fazer uma investigação pesada na SAF do Vasco, caso o Marcos Lamacchia compre a Sociedade Anônima do Futebol Cruz Maltino. A alegação é de que esse movimento poderia ferir uma das regras do fair play financeiro. Essa normativa diz respeito à possibilidade de interferência de uma pessoa ou de um grupo em 2 ou mais clubes, né? De fato, é um assunto delicado, porque você vai ter o Marcos Lamacchia como dono da SAF do Vasco e a enteada dele como presidente do Palmeiras. Ou seja, o José Roberto Lamacchia, que é o marido da Leila, ele vai ter a esposa no Palmeiras e o filho no Vasco da Gama. Mas, cara, eu não acho que isso possa ser impeditivo para o Vasco fechar uma parceria que é super importante para o clube e que é desejada há bastante tempo, tá bom? Minha família, mais um giro de notícias do Vasco para você acompanhar nesta sexta-feira, muito agitada, com muita informação do clube de regata mesmo, Vasco da Gama. Então é isso, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.